Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Hoje nossa aula vai falar sobre 3 gêneros textuais: poema, a crônica e o folheto. Vamos começar pelo poema, pessoal. O que é o poema? O poema traduz-se como um gênero textual norteado por características específicas, cuja finalidade discursiva se pauta pelo despertar dos sentimentos, pelo provocar de emoções. Então, gente, um poema é um gênero textual. Isso quer dizer que ele possui uma estrutura fixa, né? O que é um gênero textual? São textos, tipos de textos que têm intenções e objetivos fixos, firmados, tá? O poema, ele tem lá a intenção de despertar sentimentos e provocar emoções, ok? Qual que é a diferença entre poema e poesia? Essa é uma dúvida comum entre os alunos. A poesia, gente, vamos tirá-la hoje, né? A poesia é o estado de alma, ou seja, podemos encontrar resquícios de poesia em toda a comunicação, cujo sentido pode ser interpretado de múltiplas formas. Traduzindo em outras palavras, a poesia se constitui de uma intenção definida, a de emocionar, despertar sentimentos por parte do interlocutor. Então, gente, olha, claramente tá falando aqui, a poesia, ela não é propriamente um texto, ou ela também não precisa necessariamente ser produzida com palavras. A poesia trata-se da intenção, tá, de um interlocutor em emocionar ou despertar sentimentos, ok? Então, a poesia, você pode encontrar poesia numa escultura, você pode encontrar poesia numa paisagem, num quadro, tá? No olhar de alguém. Então, assim, a poesia, ela não está relacionada diretamente com palavra, com estrutura. Já o poema é o oposto, assim, né? Ele é exatamente o gênero textual em que é construído e necessário palavras para que se tenha ele, ok? O poema, gente, ele às vezes tem uma estrutura fixa e às vezes não, tá? Às vezes a estrutura é livre, ok? Depende do objetivo do texto. No poema, sempre haverá versos, estrofes, rimas, ritmo, enfim, né? São características do poema, ok? Agora, aqui, nós leremos esse poema que está no caderninho do aluno do primeiro ano do ensino médio, na parte de português, que vocês vão encontrar ele na página 107, ok? Então vamos lá. Quem conta um ponto, aumenta um conto. Esse é um dito popular, né? Esse título aqui, ele relembra aí faz uma intertextualidade aí com um provérbio, tá? Bem antigo. Então vamos lá. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Dizia minha avó, quando ouvia de nós qualquer velhice. Eu não compreendia o que minha avó dizia. Algum tempo passou e a vivência mostrou o seu significado. Eu, inocente, pensava que, na história contada, alguém um detalhe inventava, e ninguém com isso ganhava. Depois, rápido aprendi que pleitos por aqui se vencem aumentando um ponto, que depois vira um conto. A coscovilice modernizou, em fake news, se transformou. O conto virou cifrão e o ponto virou bordão. Se minha avó viva estivesse, eu logo explicaria que um conto não é uma história e o ponto não é uma mentira. Então, esse poeminha, gente, ele tem uma intenção crítica, reflexiva, né, de mexer aí com a gente no sentido de fazermos pensar sobre as fake news, né? Ele, então, compara as fake news de hoje com as fofocas do passado, né? Quem conta um ponto, aumenta um conto, ou seja, né, às vezes a pessoa, ela sabe de uma coisa, aí ela vai contar para alguém, mas ela não conta só aquilo que foi dito, mas ela aumenta, né, coisas da cabeça dela, ela inventa, né? É o que hoje acontece com as fake news. Só que lógico que as fake news hoje, elas têm propósitos muito maiores
do que apenas fazer uma fofoca, né? Muitas vezes é de destruir alguém, ou empresa, ou político, ou seja, né? Ela tem uma intenção bem marcada aí, mas não deixa de ser um aumento da informação, né? Ou seja, a informação é uma, e aí a pessoa transmite algo muito maior do que aquilo que se pretendia dizer. Mas vamos voltar na estrutura do texto. Ó, vocês percebem que esse poema ele tem uma estrutura em versos, olha lá, cada linhazinha aqui é um verso, e as estrofes, né? Tá vendo? Ele também se organiza com rimas, né? Ó, com, ponto, avó, nós, compreendia, dizia. Então, ele tem, esse poema ele é bem estruturado, né, com as características próprias do poema. O verso é a unidade poética, ou seja, cada linhazinha é um verso. Já a estrofe é um agrupamento dos versos, tá vendo aqui? Então, aqui é um verso, ó, tá aqui. Esse é verso. O conjuntinho dos versos é a estrofe. As outras características, por exemplo, a rima, né? É um recurso de estilo de linguagem muito utilizado em textos dos gêneros discursivos estruturados entre verso e outro, designada a repetição, como né, a música, por exemplo, a repetição de fonemas idênticos ou semelhantes. Geralmente nas sílabas final, né? Aqui, ó, no finalzinho da palavra. Esse recurso estilístico é utilizado com o objetivo de quê, gente? Por que se faz rima? Para criar mais sonoridade, ritmo e musicalidade, ok? Então, esse é o poema. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a crônica, pessoal. A crônica é um texto, né, do tipo narrativo, curta, que capta o cotidiano sob o olhar do cronista. A crônica trata de assuntos variados e destina-se prioritariamente à publicação em jornais e revistas. Gente, a crônica, por que ela se encaixa dentro do tipo narrativo, né? Porque dentro dela tem características próprias da narrativa, como personagem, tempo, espaço, tá bom? Narrador, normalmente não, narrador, normalmente o narrador é o cronista, o próprio cronista, que é o narrador em primeira pessoa. A crônica tem um canal fixo e diferenciado, gente. Normalmente, onde nós encontramos crônicas? Em jornais e revistas. Mas desde desde o final do século XX, né? Sites e blogs também têm sido escolhidos como meios de publicação e divulgação da crônica. Isso porque a crônica ela tem o quê? Assuntos variados e remetem à atualidade dos fatos. Transitando entre política, esportes, acontecimentos nacionais e internacionais, relacionamentos humanos, vida de celebridades, artes em geral, o próprio fazer literário, entre outros. Então, quer dizer, gente, que a crônica é um texto que chama a atenção de várias pessoas por tratar-se de assuntos bem atuais, ok? Mas olha só, prestem atenção, ela trata de assuntos do cotidiano sob o olhar do cronista, certo? A vinculação ao cotidiano é intermediada pela visão do mundo do cronista, concisão e brevidade, né? Ou seja, ela é curta, não é um texto longo, sempre tem aí uma simplicidade e leveza no estilo, o emprego de uma linguagem coloquial, né? Uma linguagem que é de fácil entendimento, ocasionalmente lírica, às vezes irônica, em alguns casos humorística e outros até crítica, tá? Tudo isso você pode encontrar dentro de uma crônica. Você pode encontrar em algumas situações ironia, humor, alguma crítica. A predominância do foco narrativo em primeira pessoa, e com certeza, porque é contada pelo cronista. E a natureza ensaística e reflexiva, né, gente? A crônica, ela tem essa forte função, né, de nos fazer refletir sobre determinado assunto, tá? Intenção de aproximação com o leitor por meio da sensibilidade, ok? Aqui nós temos uma crônica que eu vou ler com vocês. Essa crônica também está no caderno do primeiro ano do ensino médio, lá do segundo bimestre, ok?
Vamos lá, comunicação pós-moderna. Paulo sai de casa todos os dias às 6 horas. Toma banho, se troca, escova os dentes e vai para o trabalho. Fernanda faz quase o mesmo. A diferença é que todos os dias ela leva nas mãos uma pequena sacola, onde carrega seu almoço e algumas frutas. Ambos fazem quase o mesmo trajeto diariamente. Pegam o mesmo trem lotado, no mesmo horário, às 6:45. Ela, mesmo com a sacola em uma das mãos, utiliza o smartphone com a outra, entretida. Ele com um grande fone de ouvido, que lhe tapa sobremaneira a lateral do rosto. Faz o mesmo. Ela parece conversar com alguém. Ele assiste um vídeo através de um famoso aplicativo para celulares. Depois de algum tempo, dentro do transporte público, Paulo e Fernanda descem na mesma estação, às vezes até pela mesma porta, e seguem cada um para seu local de trabalho, junto a uma pequena multidão que compartilha do mesmo trajeto, hábitos matinais, todos com olhos, ouvidos e mentes voltados para o aparelho, seja dentro ou fora do vagão. O rapaz é estagiário em uma empresa de telecomunicações e a moça, uma executiva na área de finanças. Assim como Suelen, Marcos, seu Zé, Dona Maria, que têm suas próprias profissões e que desceram na mesma estação naquele dia nublado de quinta-feira. Se Fernando e Paulo um dia se conhecerão, não é impossível prever. Se perderem ou quebrarem o celular, talvez eles se conheçam. Caso o trem descarrile, obrigando as pessoas a se ajudarem, eles fatalmente não se conhecerão. Então, gente, essa crônica, tá vendo? É uma narrativa curta, tem personagem, tem tempo, tem espaço, tem narrador, tem tudo que uma narrativa tem. Porém, percebe como ele trata de um assunto bem cotidiano, né? O dia a dia das pessoas, tá? Mas ele quer focar especialmente em um assunto. Qual é? O distanciamento das pessoas por causa do aparelho de celular, tá? Bom, essa foi a crônica. Agora nós falaremos rapidinho sobre os folhetos. Gente, o que são os folhetos, tá? São impressos que têm por finalidade dar informação ao público, geralmente sobre eventos, e podem conter data, local, horário. Sofrem variações no que se refere à diagramação e design, ou seja, a quantidade de informação, a forma como é colocado, né, no espaço aí. A principal função desse gênero de discurso publicitário é chamar a atenção das pessoas e divulgar o evento, produto ao qual se refere. É isso aí, meus amores. Até a próxima semana.